Registros da Guerra de Higek. Capítulo 5. Yufi-sama. Parece que os exércitos do Império Higek reunidos na cidade da Sarria começaram a se mover. Oh, finalmente! Soberano governante Yufi-Mierdi, que foi chamado por um de seus retentores, balançou a cabeça lentamente. As pessoas estavam se movendo com pressa na sala. Eles estavam posicionando uma peça após a outra no amplo mapa espalhado na frente dele. Yufi já havia solicitado ajuda ao Reino Ferrius, o suzerano, através de ferramentas mágicas. Ele também havia enviado cavaleiros para aldeias e cidades locais, e tinha começado a reunir milícias. No Reino Ferrius, parece que Winston-sama liderará os soldados pessoalmente. Parece que Ferrius está falando sério desta vez. Winston Ferrius era o irmão mais novo do rei Ferrius, e ganhou muita confiança do rei porque tinha experiência em combate. O fato de Winston ser o comandante significava que o Reino Ferrius não estava disposto a deixar Mierdi cair. Além disso, Yufi estava convencido de que ele ia ter a batalha decisiva com a monstruosidade, o exército de Higek. Quando Yufi olhou pela janela da sala, os mensageiros estavam prestes a passar pelo portão. Já se passaram 5 anos desde a última batalha. Foi longo, mas inesperadamente curto ao mesmo tempo. Yufi, com opiniões dissidentes profundas, realizou táticas de terra queimada e deixou o reino canoa. Dizem que ele vendeu seu coração a um monstro e perdeu a cabeça. Ele tolerou o intolerável, aguentou, construiu fortes fronteiriços e treinou suas tropas. O Reino Ferrius, que se tornou o suzerano, lhes tratou muitas vezes de forma humilhante. Tudo isso foi para este momento. Ainda assim, Yufi sabia que as pessoas nas fronteiras estavam tentando o seu melhor para ganhar tempo. O Império Higek, que sobreviveu à provação da guerra, poderia ser chamada de uma nação especializada em guerra, e muitos agricultores lá estavam acostumados a lutar. Yufi foi uma das pessoas que cometeu um erro terrível na avaliação do Império Higek. Afinal, a maioria desconsiderou que era apenas um país cujo poder nacional havia caído devido a uma série de batalhas. Na verdade, era um lobo faminto com um corpo magro, mas as presas e garras estavam afiadas. E ele tinha provado o quão afiada era. É por isso que Yufi estava se preparando para o ataque durante os 5 anos. Devemos mover as tropas no Lago Celta também. Um vassalo apontou para uma peça que ainda não tinha sido movida no mapa. Além do Império Higek e do Reino Ferrius, os outros 2 países foram separados pelo Lago Celta, então o tamanho da marinha não era tão pequeno. Em termos de força de tropas, havia quase 700 pessoas, mas mover a marinha para a terra só o faria perder soldados qualificados, e assim a Yufi não estava disposto a movê-las. Metade da marinha não pode desempenhar um papel ativo na batalha terrestre. Eles não têm que se mover. E havia também o fato de que ele deve estar preparado para um possível ataque que poderia vir de lá. Afinal, estava conectado ao Reino Christ e à Federação Mercantil de Liberator. E acima de tudo, havia a possibilidade daquilo aparecer. Quando o Yufi viu aquilo pela primeira vez, mesmo envergonhado, ele não teve escolha a não ser recuar. Ele então se lembrou de um relatório que ainda não tinha abordado. Se não me engano, o Reino Christ estava pedindo cooperação da nossa marinha para lidar com aquilo. Sim, ouvi dizer que eles precisam de um piloto de porto realmente. Eles são inúteis. Mesmo uma marinha decente não poderia escapar daquilo. Yufi entendeu porque o Reino Christ se ofereceu para cooperar com Mierdi, que poderia ser dito ter a maior marinha no enorme lago. Naquele momento, Yufi pensou que, nesta situação internacional, não haveria perda mesmo em ganhar um favor. Coopere com eles até um grau razoável. Yufi trocou o equipamento na cabeça e ouviu o relatório que chegou. Mas, não importa o quão otimista ele estava, a situação na fronteira pode se tornar sem esperança. Mesmo que ele enviasse tropas agora, ainda há um forte risco de que todas elas fossem destruídas antes que as tropas de todo o país pudessem se reunir, e seria tarde demais para os reforços do Reino Ferrius. Nesse caso, o campo de batalha seria naturalmente limitado. Considerando a logística e o fardo sobre os soldados, Yufi olhou para o local mais adequado para a defesa no mapa. Apontando para as 2 colinas mais altas, o lugar era a planície de Lileu,
uma planície em frente à capital, Heidenberg. Vamos preparar um salão de casamento e realizar uma grande festa para Gerard e seus servos. O exército imperial de Higek não cabia no campo de treinamento no forte, e transbordou para lotes e avenidas vazias na proximidade. O batalhão de Liguria, aquele no comando do esquadrão de Duvet, chegou cedo, e como um batalhão com abundante experiência de combate contra a Federação Mercantil de Liberitoa, eles tiveram a honra de estar na posição de prestígio, o campo de treinamento onde você poderia ver o comandante de todo este exército, que faria um discurso antes da batalha contra o exército de Miardi. De fora, pode parecer que o batalhão estava envolto em glória, mas Val não pensou assim. Ele pensou que era como se estivesse em uma cerimônia para ouvir o discurso do diretor. Os três pareciam ter gostado da folga, talvez demais. Seus rostos estavam pálidos devido à falta de sono e álcool. Era só uma questão de tempo até que a armadura fosse aquecida pela luz solar direta e aqueles que a usavam começassem a reclamar. Se fosse o campo de batalha, Val teria xingado aqui e ali. Embora fosse simples, ainda era uma cerimônia antes da guerra para anexar Miardi. Você poderia facilmente imaginar o que aconteceria em breve. Os soldados totalmente equipados se alinharam olhando para o palanque onde o comandante subiu sem olhar para longe. Um ídolo ficaria pálido devido a tais atenções. As decorações que decoraram o palco eram armaduras encharcadas de sangue. Um total de 9 batalhões, 18.000 soldados. Na frente de um número tão grande de soldados, um homem que era o personagem principal desta guerra estava no palanque preparado em um lugar mais alto do que outros. Mesmo que de longe, o cabelo grisalho era o que mais se destacava. Mesmo que o homem tivesse um corpo de tamanho médio, você podia sentir um sentimento intimidador vindo dele. Você podia sentir a confiança, mente inabalável baseada na experiência nos olhos. O som no campo de treinamento desapareceu completamente com o aparecimento do protagonista. O homem lentamente abriu a boca. Você fez bem em estar aqui. Sou Gerard Berger, o líder deste exército. Ele era o deus da guerra do Império Higek, que participou de todas as guerras por 30 anos desde que o Império Higek era apenas uma pequena nação. Um velho general que era famoso como o Diabo de Higek pelos países vizinhos. A Aliança Florestal de Aleinard, o Arquipélago de Garmud e a República de Meiris, esses três poderes imóveis estavam desprezando a longa guerra em torno do Império Higek como se fosse uma pequena escaramuça. Mas ainda assim, ninguém tinha coragem de desprezar Gerard Berger. Soldados veteranos que ganharam batalhas contra Miardi, homens de valor que experimentaram lutar contra as riquezas de Liberitoa, e homens fortes que venceram monstros todos os dias no território demoníaco estão se reunindo aqui na cidade de Sarria. Todos vocês são um símbolo de orgulho do nosso império. Embora ele tenha usado ferramenta mágica, ecoou não só no campo de treinamento, mas também nas ruas circundantes e lotes vagos. Não só o exército imperial de Higek, mas também os habitantes da cidade de Sarria se inclinaram para fora das janelas, e alguns estavam na rua principal, ouvindo o discurso. Como todos sabem, foi há 5 anos que o reino Canoa caiu nas palavras doces do reino Ferril, e começou uma guerra com nosso país. Será que a guerra terminou e a vida voltou a ser como era antes? Gerard respirou fundo e continuou. A resposta é não. Porque o Duque Miardi e o reino Ferrius traíram o reino Canoa. Mesmo que eu não diga o que eles fizeram, os cidadãos de Sarria que se juntaram ao nosso exército sabem bem a verdade. Deixe-me dizer, quando eles caíram em inferioridade, eles abandonaram mais da metade de seus compatriotas, queimaram os campos que alimentam o povo, e levaram comida e gado. As típicas táticas de terra queimada que foram repetidas na história também foram praticadas no reino Canoa. Não só instalações militares, mas também casas, campos e florestas foram queimadas, comida foi levada. Então os soldados de Miardi e o exército do reino Ferrius recuaram para a linha de defesa designada. Embora o Império Higek tivesse muita vitória, era difícil para eles transportar suprimentos para a parte interna do território inimigo, então eles tiveram que confiar em aquisições locais. No Império Higek, havia uma linha chamada de linha de transporte que era uma combinação de rios e armazéns, mas a escassez de bolsas mágicas e vagões, que era a chave importante da logística, em território inimigo, tornou impossível avançar ainda mais.
O reino Ferrius e Miardi também pretendiam repelir o Império Higierk dos territórios que não conseguiram adquirir localmente. Mas como o Império Higierk tinha uma boa linha de comunicação que estava em vigor, eles falharam em impedir o exército de Higierk que estava transportando mercadorias para os territórios ocupados no oeste do reino Canoa. O Império Reiksser conseguiu de alguma forma fornecer comida ao nível que os cidadãos não estavam famintos, mas também não podiam ter uma refeição satisfatória. E levou 5 anos para reconstruir os territórios ocupados. Nesses 5 anos, nem o reino Ferrius nem Miardi ficaram quietos à margem. Embora as tropas tenham sido enviadas várias vezes para recapturar a terra, elas sempre falharam. Eles tentaram perturbar a movimentação dos soldados revoltando-se nas cidades, mas falhou, pois não conseguiram entender o rancor dos cidadãos. Com a elite da cidade de Sarria, vamos acabar com a guerra de 5 anos com eles. Seja corajoso. Ultrapasse seus inimigos. Tudo o que você quer está em Miardi. Diga a essas pessoas de Miardi e Ferrius, com quem estão travando a guerra. Morte aos inimigos. Morte aos inimigos. Quando Gerhard Berger gritou do palanque, os soldados responderam como se o campo de treinamento tivesse explodido. Alguns pisotearam o chão com uma voz alta e levantaram a lança. Alguns escudos e espadas foram batidos. Val leu o clima e se juntou a eles. Pode haver alguns que são como Val, se juntando ao clima. Mas mais da metade parecia estar muito entusiasmada com isso. O discurso maximizou a moral dos soldados. O comandante veterano era muito bom em instigar as pessoas, e ele era exatamente uma figura heróica da nação militar nascida após uma guerra de longa duração. A cidade em si parecia estar tremendo devido ao calor do povo. Embora houvesse muitas guerras defensivas, o militarismo do Império Higierk poderia ser considerado invasivo. Mesmo que não pudesse dizer que o Império Higierk fez era certo, a guerra infernal sem fim poderia acabar se pudessem se livrar do reino Ferrius e Miardi. Talvez a vida dos cidadãos do Império Higierk se torne melhor. Tais expectativas estavam surgindo em Val. O movimento começou com o brilho do discurso permanecendo em torno da unidade. Um soldado sanguinário, um cavalo de guerra animado. Todos começaram a se mover como um. E assim, o fogo da guerra de anexação de Miardi estava prestes a ser aceso.